Graça e paz a todos vocês. Eu quero meditar mais um pouco na palavra de Deus com vocês no livro dos Salmos. Nós estamos acompanhando a nossa leitura, conforme você sabe, em todos os vídeos eu faço questão de comentar, que estamos acompanhando este livro, Um Ano com Salmos, de Elbelen César. E hoje nós vamos meditar um pouco no Salmo 38. Eu quero ler alguns versículos com vocês, os 5 primeiros versículos e depois o versículo 18. Salmo 38 diz o seguinte: Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira, pois as tuas flechas me atravessaram e a tua mão me atingiu. Por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. As minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. O salmista, ele começa colocando a culpa em Deus. Mas o título da mensagem que eu quero meditar com você é Deus nunca é o culpado. Ele começa colocando a culpa em Deus, dizendo que por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente. Mas num segundo de sensatez, ele reconhece e ele muda o discurso, reconhecendo que a culpa está nele primeiro. Ou melhor, está simplesmente nele. Porque logo em seguida ele fala assim: olha, não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Versículo 3 do Salmo 38 que nós lemos. O problema não começou com a manifestação da ira de Deus. O problema não começou com as flechas de Deus atingindo o coração do salmista. As flechas da ira e da fúria de Deus não foram a culpa e nem o início do flagelo que o salmista estava passando. Na verdade, o que despertou o furor divino foi exatamente o mau comportamento do salmista. O que desperta o furor da ira de Deus é exatamente o seu e o meu mau comportamento. Porque Deus, Ele não vai te disciplinar se você não fizer nada de errado. A disciplina de Deus, o furor, a ira de Deus é manifesta mediante o nosso pecado. O salmista é interessante que ele fala que as culpas dele o afogam. Versículo 4, ele fala: as minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. A culpa, o peso que você está carregando, o fardo pesado sobre os seus ombros, é por causa da culpa que você mesmo carrega. Por causa do pecado que você mesmo carrega. As minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez, diz o salmista. Às vezes nós estamos a ponto de desfalecer por causa da nossa própria insensatez, não por causa da ira de Deus. É o contrário. A ira de Deus é manifesta por causa da nossa insensatez. Deus nunca é o culpado dos seus problemas. Tiago, na sua carta, capítulo 1, versículo 13, ele fala: Deus não pode ser tentado pelo mal e tampouco tenta alguém. Deus não tem culpa. Quando a gente faz uma verificação séria, retroativa da nossa vida,
a gente percebe que o insucesso e as dores nunca são provocadas pela ira de Deus, mas o furor de Deus acontece por causa do nosso pecado e por causa da nossa insensatez. Mas eu quero dizer para você o seguinte: o Senhor Jesus Cristo, mesmo quando você é culpado e não aguenta mais de tantas dores, Ele fala para você, lá em Mateus capítulo 6, ele fala assim, olha, versículo 31 de Mateus capítulo 6. Portanto, não se preocupe, dizendo o que vamos comer ou o que vamos vestir. Ou o que vamos beber, pois os ímpios é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial, Ele sabe que vocês precisam dessas coisas. Portanto, olha o versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Se você está sendo afligido diariamente por uma culpa que você carrega, saiba que Deus tem refrigério para a sua vida. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe será acrescentado. Deus nunca tem culpa. Pelo contrário, Ele tem a solução para os seus problemas. Eu vou orar por você nesse momento. Querido Deus, Pai do meu Senhor e do meu Salvador Jesus Cristo, muito obrigado, Deus. Obrigado pelo ar que nós respiramos. Obrigado, Deus, pela noite de descanso que o Senhor nos deste. Obrigado pelo sol que brilha e nos aquece. Obrigado pela chuva que cai em algumas regiões. Obrigado, ó Deus, pelo alimento colocado em nossa mesa. Obrigado, Senhor, pela nossa vida. Obrigado pelo privilégio de poder abrir os olhos e contemplar a beleza de Tuas mãos através da natureza. Senhor, eu quero neste momento aproveitar esta oração e pedir-te, ó Deus, que o Senhor abençoe a todos que estão vendo este vídeo. Quero pedir-te, ó Deus, que o Senhor traga refrigério à vida deles, que o Teu Santo Espírito possa mostrar-lhes, ó Pai, que a culpa pelos flagelos que eles estão sofrendo são deles mesmos, ó Deus, e que eles só conseguem se livrar dessa culpa quando se entregam ao Senhor, porque a Tua palavra diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a Tua justiça. Que essas pessoas possam buscar em primeiro lugar ao Senhor, para que o Senhor traga refrigério à vida dele, pois o Senhor Jesus Cristo, Pai, lá no Evangelho de João, diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Senhor se não for por Ele. Peço-te a Deus que o Senhor abençoe os meus colegas de trabalho, que o Senhor abençoe os meus irmãos em Cristo. Eu peço que o Senhor abençoe os pastores, ó Deus, que dedicam suas vidas, ó Pai, a conduzir o rebanho do Senhor. Abençoe a sua igreja, abençoe, ó Deus, os meus familiares, abençoe, ó Pai, toda a minha parentela, Senhor, a parentela da minha esposa, todos que compõem a minha grande família. Eu oro, Pai, eu agradeço ao Senhor no nome santo de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Amém, que Deus o abençoe, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele, para que tudo possa ser acrescentado de bom na sua vida. Deus nunca tem culpa, porque Deus não é tentado por nenhum mal
e ele também não tenta ninguém. Que Deus o abençoe.